Pessoal, então, como prometido, vamos fazer uma análise do quantitativo das questões das últimas provas do QTPA, justamente para que você tenha uma noção da porcentagem, né, das questões que a banca tem cobrado nessas provas. Então, vamos lá? Para o cargo de técnica em mecânica, prova de 2012, para as disciplinas aí que nós estabelecemos uma correlação, nesse caso mecânica dos fluidos, máquinas de fluxos, hidráulica e pneumática, caíram 9 questões. De geometria caíram 3 questões, processo de fabricação 4 questões, termodinâmica e máquinas térmicas 5 questões, resmate 4 questões, eletricidade 1 questão, bem pouco cobrado. Desenho técnico 3 questões, materiais de construção 6 questões, transferência de calor e calorimetria 1 questão apenas, ensaios destrutivos e não destrutivos 3 questões, metrologia 3 questões, elemento de máquinas 3 questões, parte de lubrificação 3 questões e soldagem 2 questões. Ressaltando nessa prova aí 3 disciplinas, né? Mecânica dos fluidos, máquinas de fluxo, hidráulica e pneumática, a termodinâmica, máquinas térmicas e materiais de construção. Tá? A mecânica dos fluidos aí com 18% da prova, já a termodinâmica com 10% e materiais de construção com 12%. Então essas 3 disciplinas aí com uma porcentagem considerável da prova. Agora, para o cargo de técnica em mecânica, prova de 2013, mecânica dos fluidos, né? E as suas matérias correlatas de 9 questões, geometria 3 questões, processo de fabricação 3 questões, termodinâmicas e máquinas térmicas 2 questões, resistência de materiais já caiu um pouquinho a mais, né? 7 questões, eletricidade 2 questões, que na prova anterior tinha caído apenas uma, desenho técnico 2 questões, materiais de construção, nessa prova já caiu um número abaixo do que tinha caído anteriormente, 3 questões, transferência de calor e calorimetria 1 questão, ensaios destrutivos e não destrutivos 3 questões, metrologia apenas umas, elemento de máquinas 5 questões, lubrificação 3 questões, soldagem 1 questão, tolerância e ajuste, que na prova anterior não tinha caído, nessa já caíram 3 questões, e matemática 2 questões, que na prova anterior não tinha caído, né? Então, destacando aí novamente mecânica dos fluidos, resistência de materiais e desta vez elemento de máquinas pintando aí, né? Mecânica dos fluidos aí com 18%, resistência de materiais 14% e elemento de máquinas com 10% da prova. Já a prova de 2014, em mecânica dos fluidos e suas correlatas, 11 questões. Então a gente pode observar aí que ela tem cobrado bastante coisa relacionadas à mecânica dos fluidos. Então seja um alerta para você ficar esperto, né? Se você tem que se dedicar a uma matéria, se dedica a essa. Geometria 1 questão, processo de fabricação 3 questões, termodinâmicas e máquinas térmicas 7 questões, resistência de materiais 6 questões, eletricidade apenas uma, desenho técnico 3 questões, materiais de construção apenas 1 questãozinha, ensaios destrutivos e não destrutivos 1 questão, metrologia 3 questões, elemento de máquinas 3 questões, lubrificação 1 questão, dessa vez caiu física, né? 2 questões aí de física que nas 2 anteriores não tinham caído, tolerância e ajuste apenas 1 e matemática 4 questões desta vez. Valendo ressaltar aí, novamente, mecânica dos fluidos, termodinâmica e resistência de materiais. Você perceba que resistência de materiais, assim como também mecânica dos fluidos, é bem cobrado pela banca, tá? Mecânica dos fluidos desta vez com 22% da prova, termodinâmica com 14% e resmate com 12% apenas. Já a última prova, a prova de 2018, a mecânica dos fluidos, aí suas correlatas, contando com 9 questões, processo de fabricação 2 questões, termodinâmicas e máquinas térmicas 2 questões, resistência de materiais já foi um pouco mais cobrado, né? 9 questões,
eletricidade 2 questões, desenho técnico 3 questões, materiais de construção apenas 3 questões, transferência de calor e calorimetria 2 questões, ensaios destrutivos e não destrutivos 3 questões, metrologia 2 questões, elemento de máquinas 3 questões, lubrificação 4 questões, soldagens 2 questões, tolerância e ajuste 2 questões e matemática 2 questões, né? Nessa não caiu geometria e nem física. Ressaltando aí, novamente, mecânica dos fluidos, resmate e desta vez lubrificação. Mecânica dos fluidos e suas correlatas, contando com 18% da prova, resmate com 18% também e lubrificação com 8%, tá? Então, fazendo aí das 200 questões analisadas nas 4 provas, né, do QTPA, tendo em vista que cada prova conta com 50 questões, então a gente separou aí quantas questões caíram nessas 4 provas. Então, mecânica dos fluidos e suas correlatas, 38 questões, geometria 7, processo de fabricação 12, termodinâmica e máquinas térmicas 16, resistência dos materiais 26, eletricidade 6, desenho técnico 11, materiais de construção 13, transcal, que é transferência de calor e calorimetria 6 questões, ensaios destrutivos e não destrutivos 10 questões, metrologia 9, elemento de máquinas 14, lubrificação 11, soldagem 5 questões, tolerância e ajuste 6 questões, matemática 8 questões e física 2 questões. Então, dentro desse apanhado geral aí das 200 questões, referente às 4 provas, temos aí mecânica dos fluidos e suas correlatas contando com 19%, né? Termodinâmica e máquinas térmicas contando com 8% e resistência dos materiais contando aí com 13%. O restante está pulverizado aí entre as outras disciplinas, tá? Então, para você ficar ligado aí nas matérias que você tem que focar para ser aprovado no concurso desse, tá? Então, se você gostou, entendeu, curte, comente, compartilhe. Essa é a nossa contribuição por hoje e um forte abraço, até a próxima, pessoal.